Oi pessoal, eu sou o professor Humberto Quezado e hoje a gente vai começar nosso primeiro vídeo sobre criminologia. Criminologia é um assunto que pessoalmente eu sou apaixonado, gosto demais de criminologia, já li bastante sobre criminologia, sou professor hoje de criminologia enfim, é algo que eu gostaria de compartilhar com quem também tem, assim como eu, interesse em criminologia e saber. Eu vejo muita gente utilizando a palavra criminologia de maneira errada, dando um sentido que ela não possui, né? Dando um sentido que não é o dela. Só confunde, por exemplo, criminalística com criminologia, são duas coisas diferentes. Só acha que criminologia é só estudar crimes famosos e não é só isso. Criminologia, por exemplo, tem teorias, tem modelos teóricos de criminalidade, estuda fatores criminógenos, estuda vitimologia, como a vítima acaba caindo no papel de vítima e como há essa relação entre vítima e criminoso. Ou seja, é um assunto que é interdisciplinar, ele puxa conceitos de várias outras ciências. É um negócio que é sensacional. E é algo que já publiquei sobre isso, costumo escrever sobre isso, dou aula disso, enfim, eu adoro de fato, adoro criminologia. E esse é o nosso primeiro vídeo sobre criminologia, que, como bem sugere a prática educacional, vamos começar por um conceito. O que é criminologia? Como podemos conceituar criminologia? Para vocês, eu vou trazer uma definição muito interessante sobre criminologia, de Molina, um criminólogo conhecidíssimo, célebre, Pablo de Molina, que ele diz o seguinte, vou colocar aqui na tela. Criminologia é a ciência empírica e interdisciplinar que tem por objeto o crime, o delinquente, a vítima e o controle social do comportamento delitivo e que aporta uma informação válida, contrastada e confiável sobre a gênese, dinâmica e variáveis do crime, contemplado este como fenômeno individual e problema social, comunitário, assim como sua prevenção eficaz, as formas e estratégias de reação ao mesmo e as técnicas de intervenção positiva no infrator. Sensacional, cara completo. Ele nos mostra que a ciência chamada criminologia, ela primeiro, é uma ciência que é multidisciplinar. Ele fala, por sua definição, que ela é empírica e multidisciplinar, interdisciplinar. O que significa dizer que a criminologia ela é algo empírico? Eu estou dizendo que, inevitavelmente, eu estou lidando com o real. Ser empírico, ou o saber empírico, consiste justamente nisso, de contato com a experimentação do real. É uma metodologia bastante válida em ciências sociais aplicadas, dentre as quais temos a criminologia. Então, ou seja, eu inevitavelmente, muito embora elabore perfilamento criminal ou criminal profiling, ou eu possa criar modelos teóricos da criminalidade, a exemplo das modernas teorias, por exemplo, da subcultura delinquente, a escola de Chicago, que é clássica, a anomia, que é outra clássica. Ou seja, eu crio modelos teóricos, mas inevitavelmente eu estou lidando com o real, inevitavelmente eu estou lidando com a realidade. E, ao mesmo tempo, além de empírica, ela é multidisciplinar. Quando eu digo que ela é multidisciplinar e interdisciplinar, eu estou dizendo que eu vou arrogar para mim, criminologia, conhecimentos das mais diversas ciências. Eu vou fazer uso do que a psicologia pode me ajudar, do que a medicina pode me ajudar, do que a legislação penal pode me ajudar, do que a legislação processual penal, sociologia, antropologia, tudo isso pode contribuir para a criminologia, que é essa ciência. E andando um pouquinho mais nessa conceituação de Molina, nós podemos vislumbrar os quatro objetos que são os quatro
pontos que são objetos de estudo da criminologia, que são o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Ele estuda essas 4 coisas, certo? A criminologia, a grosso modo, estuda esses 4 assuntos, cada qual na sua área, e esses conceitos de detecção de caracteres de cada aspecto desse se interrelacionam. Certo? Eu preciso estudar o crime, preciso estudar o criminoso, a vítima e o controle social. Nesse vídeo a gente vai ver bem rapidamente o que é cada um. O crime, ele possui alguns sentidos, porque por exemplo, para a legislação brasileira, nós temos um conceito analítico do que é crime. O crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Nós temos uma série de vídeos sobre isso. Na teoria do crime, nós podemos vislumbrar algumas situações que parecem crime, mas não são, ou algumas coisas que não parecem crime, mas são. Temos um sentido analítico de crime, que já foi abordado num outro vídeo. É o que é um fato típico, antijurídico e culpável. Ou seja, é algo que está previsto em lei, ele tem nexo, ele tem conduta, ele tem resultado jurídico, resultado naturalístico. A pessoa que cometeu pode ser punida, ou seja, tem culpabilidade. Esse fato também é antijurídico, ou seja, ele lesiona o bem jurídico de outra pessoa. Esse conceito analítico ele é mais, obviamente, ele é mais afunilado do que o conceito social de crime. Por quê? Algumas situações são crime socialmente falando, mas não são crime juridicamente falando. Vejamos então a definição, o conceito social de crime. O conceito social de crime é um fato que é socialmente relevante, uma conduta que é contrária às normas sociais, ou seja, ele possui uma relevância dentro daquela realidade social, e também ele vai ser contrário às normas que são ditas pela maioria, certo? Ou seja, normas contrárias àquele grupo social, com repercussões para o criminoso, para a vítima e para a sociedade. Esse crime é, portanto, um fenômeno social ali que viola aquela tranquilidade, viola aquele, aquela mansidão, aquela teia social. É algo que viola o status quo, é algo que viola a normalidade do grupo social. Por exemplo, um grupo social relativamente harmônico, de repente acontece de alguém matar alguém. É um crime. Socialmente falando, temos um crime, porque é algo que é contrário às normas sociais, algo que é socialmente relevante, algo que tem uma consequência para o criminoso, para a vítima e para toda a sociedade. É um crime em sentido social, isso me parece claro. Só que esse mesmo fato pode não ser crime no sentido jurídico. Por quê? Quer dizer, mas peraí, matar uma pessoa pode não ser crime? Como assim? Sim, eu não estou falando besteira. Às vezes um homicídio não é crime. Por exemplo, eu não vou nem longe. Se um menor de idade matar uma pessoa, se alguém, uma pessoa, um menor de idade, por exemplo, de 16 anos, ele comete um homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal. É um fato típico, portanto, está previsto no nosso Código Penal. É antijurídico, porque também lesionou o bem jurídico alheio, certo? Só que essa pessoa não é culpável. A lei penal não pode alcançá-la, porque ela é menor de idade. E a menoridade ela é uma causa de excludente de culpabilidade. De forma que esse menor de idade, pasmem, não cometeu um homicídio, ele cometeu um ato infracional equiparado a homicídio. É, portanto, nesse nosso exemplo, um crime no seu sentido social, mas um ato infracional, que é diferente de crime, juridicamente falando. Certo? Ou seja, há que se compreender esse conceito de crime. O crime é tão importante o conceito para a criminologia, é tão importante o conceito jurídico de crime, porque vai direcionar a atuação de política criminal por parte do Estado, mas também é importante conhecermos o conceito social de crime, enquanto fato social relevante, com consequências para o criminoso, para a vítima e para a sociedade, que ali abala aquela teia social. Certo?
Próximo ponto, além de estudar o crime, ele também estuda o criminoso. O criminoso é aquela pessoa que comete o crime, né? Aquela pessoa, sujeito ativo falado aí no direito penal. Né? O sujeito ativo é quem perpetra a conduta tida como criminosa por determinado ordenamento jurídico, ou então, no sentido social, é a pessoa que comete aquele fato socialmente relevante contrário às normas ditas pelo grupo social. Certo? Ele é o sujeito que se envolve numa situação criminógena. Muitas vezes ele é o centro do estudo em criminologia. Por quê? Algumas teorias elas partem do estudo do criminoso, o que o levou a cometer aquele crime. Para isso existem as mais diversas teorias. Para isso existem diversas abordagens, desde abordagens psicológicas, que envolvem, por exemplo, a psicossociologia, que envolvem, por exemplo, o estudo de psicopatias, de desvios de conduta, ou, por exemplo, chegando a crimes sexuais, temos o estudo das parafilias, que é a sexualidade doentia, são manifestações de sexualidade doentia, que também são criminosas. Por exemplo, a pedofilia, que a parafilia, enquanto doença, ela pode se externar, por exemplo, num crime de estupro de vulnerável, que é previsto em nosso Código Penal, certo? Mas percebam aí, o criminoso, ele é, não raro, o centro do estudo da coisa, porque ele é quem adota um comportamento criminoso. É ele quem acaba influenciado por situações pretéritas ou pela sociedade ou por qualquer outra coisa, que existem as mais diversas teorias criminológicas que o influenciam aí a cometer aquele ato, certo? Não há, e a criminologia não serve para isso, tentar justificar a existência do crime, mas é tentar prevenir para que crimes semelhantes não aconteçam e estudar de que forma esses crimes acontecem, por que eles acontecem e quem os comete, para que nós possamos nos anteceder lá na frente e evitar que isso aconteça novamente. Além de estudarmos o crime e estudarmos o criminoso, a figura do criminoso, nós também estudamos a vítima. A vítima, ela também é um objeto de estudo da criminologia de uma parte bastante sensível, chamada vitimologia, que estuda justamente o papel da vítima no crime. Ele estuda como a vítima participa socialmente disso. Por exemplo, casos onde a vítima dá causa ao cometimento do crime. Por exemplo, um homicídio praticado numa situação de legítima defesa. Ou seja, o agressor parte para cima do agredido, o agredido revida e agride aí o agressor. O agressor passa então a ser o agredido. Ele deu causa. Então ele participou, às vezes, ativamente da coisa toda. A gente precisa pensar que, às vezes, aquele que inicia um conflito social desse como agressor, às vezes termina como agredido. Às vezes ele se converte numa vítima. Vejamos as justiças, os justiçamentos feitos aí acontecia com mais frequência. Ou também a pessoa, por exemplo, um exemplo que eu falei agora, que sofre uma agressão em virtude de ter provocado uma legítima defesa, ter provocado alguém, agredido alguém e recebeu o troco, que não será punido, por exemplo, pela legislação brasileira, uma vez configurada a legítima defesa. Ou seja, é importante também conhecer o papel da vítima nisso. Às vezes é totalmente passivo, a vítima é totalmente inocente. Na maioria dos casos, a vítima é totalmente inocente. Também passou, também precisa ser estudada. Mas, por exemplo, no caso de um grupo de ladrões, de uma dupla de ladrões que assaltam determinada loja ou assaltam determinado banco, e na divisão do produto do roubo, um comparsa acaba por matar o outro. O comparsa que morreu, por exemplo, passou de agente, passou de criminoso, no desenrolar daquele evento social, ele passou também a vítima, ou seja, ele
transitou de criminoso para vítima. Existem várias situações onde isso acontece, certo? E há uma necessidade de estudo da vítima para poder compreendermos a questão da cifra negra da criminalidade, que são crimes que acontecem, mas que não chegam por mais diversos motivos, não chegam aos conhecimentos das autoridades competentes. É importante saber como a vítima recebe isso. E nós teremos vídeos específicos para cada ponto desse. Né? Isso aqui é um resumão da introdução do que é criminologia. Certo? E também a criminologia, por fim, estuda o controle social. O que é controle social? É todo um mecanismo que serve para adequar o seu comportamento ao aquele que é ditado por uma classe dominante, aquele que é ditado por um grupo social. É toda e qualquer forma de condicionamento do seu comportamento para que ele se adeque a determinados ditames aí que são regidos e decididos e postos em prática pelo grupo social dominante. Ele pode ser formal ou informal. Será formal quando o grupo social cria instituições para exercer esse controle social. Por exemplo, polícia. Por exemplo, sistema de trânsito. Eu sempre lembro de um exemplo bem simples, bem singelo do que é um instrumento de controle social. Por exemplo, sinal de trânsito. O sinal de trânsito ele é um instrumento de controle social claríssimo. Se você está no cruzamento, dirigindo seu carro, e o semáforo, ou sinal de trânsito, dependendo do local que você está assistindo esse vídeo, é semáforo ou sinal de trânsito. O sinal de trânsito fica vermelho. O que é que você deve fazer? Parar o seu veículo. Parar totalmente o seu veículo. Você tem a opção de não parar. Você tem a opção de seguir. Apesar do sinal estar vermelho. O que é que vai acontecer? Você vai, primeiro, estar correndo o risco de sofrer um acidente, causar um acidente e sofrer um acidente. E temos a questão da vítima também. Para causar um acidente e sofrer um acidente. Mas além disso, você vai estar cometendo infração de trânsito, vai estar sujeito a multas, certo? E medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. É aí onde reside o controle social. Ou seja, se eu ultrapassar esse sinal, eu estou sujeito a causar um acidente e posso levar uma multa e alguns pontos na carteira, que são as medidas administrativas. Então, ou seja, eu prefiro parar no vermelho e ficar esperando que ele fique verde para que eu possa seguir viagem. Esses são sistemas de controle social formal, ou seja, são instituições criadas para isso. Existe, todavia, o controle social informal, que são instituições que não são criadas para te controlar, mas acabam controlando o seu comportamento. E que são instituições criadas espontaneamente num determinado grupo social. Por exemplo, a família. A família, não sei se vocês sabem, é o primeiro grupo social do qual fazemos parte. E já é daí um instrumento de controle social. Por exemplo, se o filho brinca demais com o brinquedo e o pai pega o brinquedo e bota, por exemplo, em cima do guarda-roupa para que o filho não brinque, só brinque com o brinquedo depois que ele tirar a nota boa. Ele está condicionando o comportamento do filho para que ele estude e tire notas boas. Para isso, o que ele está fazendo? Ele está guardando o brinquedo lá em cima. A família não foi criada para controlar o seu comportamento, mas inevitavelmente você vai receber valores e alguns condicionamentos sociais logo nesse primeiro grupo social do que você faz parte. Então, seja o controle social informal nesse contexto, eu diria que é inevitável. Então, seja, a família além do primeiro grupo social, é também um instrumento de controle social informal, certo? Então, esses são os objetos de estudo da criminologia. E o último ponto do nosso vídeo hoje é a diferença que existe entre criminologia e criminalística. São duas coisas diferentes, totalmente diferentes. Elas tocam-se no ponto de que ambas lidam com crime, mas são abordagens totalmente diferentes. Eu vejo gente se confundindo, gente às vezes estudada se confundindo feio com isso. A criminologia é tudo isso que eu falei, resumidamente falando. Ou seja, é uma ciência que é multidisciplinar, que tenta compreender
crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Tem uma abordagem macro, uma abordagem holística, vindo de, por exemplo, de psicologia, de sociologia, de antropologia e tudo isso. A criminalística é outra coisa. É a utilização do método científico para desvendar a autoria e materialidade do delito. Ela é perpetrada por peritos criminais, médicos legistas, nas polícias técnicas Brasil afora. Por exemplo, uma perícia de local de crime. Temos aquela visão clássica do local de crime isolado com os policiais e o perito fazendo registro fotográfico, pegando projéteis e impressões digitais e tudo isso. Isso é criminalística, é você usar o método científico para desvendar como foi que aquele crime aconteceu. Ou seja, você tem um trabalho de natureza investigativa, de polícia judiciária, para você consubstanciar isso numa prova, no caso, num laudo, por exemplo, de local de crime, que junto com a medicina legal, que vai estabelecer as causas da morte, vai estabelecer a dinâmica da morte, do evento morte, vai conseguir comprovar outras coisas, por exemplo, um envenenamento, uma, uma morte por afogamento, por algum suicídio, uma coisa assim. Junto com a medicina legal, eles vão entender a autoria e materialidade dos crimes. É algo técnico-científico. Não que a criminologia não seja científica, mas ela é uma ciência interdisciplinar que tenta entender esses 4 objetos que nós falamos. A criminologia utiliza um método científico para fazer, por exemplo, exames laboratoriais, para fazer, por exemplo, exames físicos ou testes de disparos de armas de fogo, se o tiro foi encostado, se o tiro foi a curta distância, se o tiro foi tiro a queima-roupa. Isso faz parte da criminalística e da medicina legal. São coisas que estão próximas porque ambas falam de eventos criminosos, mas não se confundem de maneira alguma. Certo? Isso resumindo bastante. Certo? E bem, é isso. Esse foi o nosso vídeo, primeiro vídeo sobre criminologia, esse assunto que eu adoro. Mas teremos outros vídeos. Peço que vocês aqui na seção de comentários falem sobre criminologia, tirem suas dúvidas, façam perguntas, seja aqui, seja no meu Instagram, podem mandar um direct. O meu e-mail também vai estar na descrição. Podem mandar suas dúvidas, podem me xingar, podem elogiar. Fiquem à vontade. Certo? Espero de verdade, de coração, que todos vocês tenham gostado. Certo? E, enfim, por hoje, por esse vídeo, é a nossa introdução e fiquem vocês com os meus mais sinceros cumprimentos. Até a próxima.